Eu queria que você se assentasse. Eu estou muito feliz em nós darmos início a esse trabalho. A todos que atenderam a esse chamado, está aqui Pastor Pepe, Pastor Wallace, Pastor Pepe junto com as suas colunas lá, né, pastor? Seus machos para toda obra, como dizia o Anderson Silva, é a machonaria, né? Está aqui também o pastor Elcio, pessoal, os nossos irmãos Novo Gama, Lucijane ali junto com o Léo. Deus abençoe vocês. Está ali o John, cadê o Caio? Não está? Ah, está aqui na frente, vem aqui para frente. Também branquinho, com essa roupa branca, né? Fica quase que invisível. E eu já com o meu astigmatismo, a vista já não é tão boa. Está ali o Adam também, Deus abençoe. E o Jairzinho está ali no meio. Na hora que eu vi o Jairzinho, eu tomei um susto. Eu falei, uai, o que está acontecendo? Acho que eu estou encolhendo, ele ainda está crescendo. Não é possível, isso não tem que achar uma explicação científica para isso. Se tiver concurso para Golias, esses caboclinhos eles passam. Deus abençoe vocês. Esse é um trabalho que já há muito tempo eu comentava com a minha esposa. Eu falava, a gente precisa criar um trabalho para homens. E eu vou fazer uma apresentação bem rápida aqui para vocês. E aí eu conversava com a minha esposa sobre algumas questões que são tão óbvias, mas na mente da maioria dos homens não é óbvia. E aí, enquanto ela falava, Jordani, precisa mesmo, a igreja precisa de um trabalho assim. Um trabalho voltado para os homens, mas não uma rede, não especificamente algo só para preencher um vazio, mas algo que de fato venha a penetrar os corações e venha trazer resultado para o reino. E aí, eu estava ali uma vez, cortando o cabelo ali com o Júnior ali é que ele cuida do meu look, esse rapaz aqui. Quem quiser, o cara é barbeiro de mão cheia, aprendeu na minha cabeça, cortando os pedaços da minha orelha, mas depois foi ficando bom, e agora o negócio tá bom, até conseguir casar, né? Então tá sendo bem feito o trabalho. Então, eu estava lá e eu falei com ele, e aí Júnior, eu queria fazer esse trabalho com homens, mas eu queria pensar num nome para a gente começar esse trabalho. E aí a gente está ali conversando sobre nome, e aí tem uns nomes, né, que eles parece que tá falando só de irmãos já bem velhos, né, Gideões. Falei, Gideões fica parecendo que é os irmãos assim um pouquinho mais idosos. Eu só lembro do meu avô, né, falando de Gideões. Guerreiros de Deus, poxa, fica bacana, mas eu acho que não é isso. Aí entrei no carro, estou vindo para casa, eu ia passar na drogaria, minha esposa precisava eu comprar algumas medicações, ela no ano passado passou por 4 cirurgias, então eu passei de lá, eu passei na farmácia, e quando eu estava chegando na farmácia, o nome veio à mente. Eu acho que foi até na barbearia, já contigo, né, que veio? Ah não, foi na barbearia mesmo, o nome veio à mente. Aí eu soltei o nome, aí ele começou a rir, falou, parece que é. Falei, então vai ser isso daqui. E graças a Deus, a gente inicia esse projeto com vocês aqui. E eu creio que a partir desse trabalho, a gente quer chegar a barbearias, a gente quer adentrar em bares, a gente quer começar a expandir isso daqui de modo missionário para trazer homens à consciência da masculinidade. Inclusive hoje, a gente vai falar que é o primeiro, a gente precisa de introduzir este trabalho com um tema que é uma fotografia da queda do homem. O tema de hoje, do nosso encontro, é a fenomenologia da emasculação. Nossa, que nome é este? A fenomenologia da emasculação. E aí eu preciso explicar o que cada um desses termos significa, para que você não fique perdido e para que você entenda e aprenda a fazer uma leitura disso na tua vida, e a partir da tua vida você ir mudando, porque essa mudança vai trazer impactos para a vida de outros homens.
E eu digo para vocês, fenomenologia é, em síntese, a reflexão ou estudo acerca de determinado fenômeno. E o fenômeno mais forte, mais evidente nos nossos dias é a falta de homens. Vocês já conversaram com mulher? O que elas mais falam? O que elas mais reclamam para vocês? Está faltando homem. Parece que não tem mais homem. Os poucos que tinham ou se casaram e o Cristosterona vai ter. A gente vai no futuro abrir o espaço para o Cristosterona Sênior, que é só para os senhores casados, sérios, pais de família. Vai ter o Cristosterona Solo, que é para os solteiros que estão aí na busca, na caça, né, com o instinto predador aguçado. E também vai ter o Cristosterona Teens, que é para a garotada, que precisa aí se programar para a vida e estar mais perdida do que tudo. Eu digo para vocês, eu vou monitorando isso lá, na hora que eu vou deixar as nossas filhas na escola, e às vezes eu começo a trocar ideia com os adolescentes. Gente do céu, na minha época eu sabia que eu era muito boquinha aberta, eu era um adolescente voador, pegava voo de tudo, mas hoje parece que está piorando o negócio. Não sei se é uma impressão minha ou uma implicância minha, mas parece que está piorando. E a ideia é alcançar também esses garotos. A ideia é ir diversificando e ampliando este trabalho aqui. Este é o primeiro, mas pelos olhos da fé eu já vejo esse trabalho cheio. Este não é o trabalho de uma igreja, eu creio que é um trabalho que vem do coração de Deus, para chegar em barbearias, homens que estão ali, os famosos pegadores, ou então aqueles que são mais tímidos, para a gente ir alcançando estes corações, trazendo a consciência do Evangelho e soltando esse povo. Porque depois que a pessoa está cheia do Evangelho e ela é solta no mundo, o impacto sempre vai ser tremendo. Este é o nosso objetivo. E desde que eu me entendo por gente, sempre a igreja teve mais mulheres do que homens. Está na hora da gente começar a tomar uma atitude para ver isso ir mudando. Em nome de Jesus, glória a Deus. A fenomenologia da emasculação, como eu disse, fenomenologia é a reflexão ou estudo acerca de determinado fenômeno. E emasculação, o que é? Em sentido literal, é a castração. Em sentido figurativo, é a perda da virilidade, da hombridade, dos traços de personalidade e caráter genuinamente masculinos. E o sentido espiritual do termo vai ser explanado durante esse nosso encontro. A gente vai aprender o sentido espiritual deste termo também. O relato de Gênesis, e a gente vai trabalhar em Gênesis o tempo todo. Vocês abram aí Gênesis, quem tem no celular, abra a versão King James, em português, se você tiver essa versão aí no seu celular. O relato de Gênesis não revela apenas o início do mundo, mas também o início da organização projetada por Deus, que retirou o mundo do caos. A Escritura vai nos dizendo que o mundo ele era caótico, ele era desorganizado. Então Deus ele projeta uma organização, e o Gênesis vai trazer isso, mas não somente isso. Ele vai informar sobre o início da queda e da corrupção humanas, que deram ensejo também, a queda e a corrupção humana, dá ensejo também à submissão de toda a criação, de todo o cosmos, à vaidade, à futilidade e à inutilidade, conforme algumas traduções dizem lá em Romanos 8:20, que foi gerada pela servidão da corrupção. Por isso, nós mergulharmos, nos debruçarmos nesse texto, no texto de Gênesis 3, é de suma importância para nós entendermos a nossa condição caída e, em seguida, o caminho de transformação proposto pelo Evangelho, que, para além de restaurar esta condição, nos coloca em um patamar diferente, como salvos e filhos de Deus. Então vamos fazer a leitura de Gênesis 3, verso 6. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos,
e além de tudo desejável para dela se obter sagacidade, tomou o seu fruto e o comeu, e deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Eu peguei essa tradução por conta que essa tradução ela consegue trazer alguns detalhes do hebraico que na Almeida ela normalmente não traz, principalmente essas versões mais novas. E eu destaco esta frase, que estava em sua companhia, a mulher, que o marido que estava na companhia da sua mulher. Mergulharmos nesse texto para compreender as duas principais interpretações, nós vamos mergulhar para entender as duas principais interpretações que existem neste texto, que há duas interpretações principais aqui. E dentro destas duas interpretações nós vamos tirar as lições necessárias para que a gente possa ler, fazer uma leitura pessoal, uma leitura da igreja, uma leitura do mundo e uma leitura das coisas. A partir dessas interpretações, nós vamos analisar o aspecto fenomenológico que desde o Éden repousa sobre o homem, buscando destruir a sua virilidade, a sua hombridade, que é a sua masculinidade, a sua honradez e a sua força. Primeira interpretação de Gênesis 6. Eu estou indo rápido, amados, porque é muita coisa para se falar aqui hoje. Primeira interpretação de Gênesis 6. Alguns autores vão dizer que o homem estava perto da mulher quando houve aquele fatídico diálogo entre ela e a serpente. Alguns autores, como Kent Hughes ou como John Walter, eles propõem que Adão estava literalmente próximo a Eva e assistia ao diálogo com a serpente. Por que eles dizem isso? Quando você vai para a tradução do hebraico, essa parte que diz que estava em sua companhia ou que estava com ela, vem traduzido pela palavra, vem manifestado, expressado pela palavra imá. Imá significa exatamente, literalmente com ela. Ou seja, o verso 3 ele diz: e deu ao seu marido que estava com ela. E nós temos uma variação deste mesmo texto, dessa mesma expressão, imá, no verso 12, que vai dizer o seguinte: imadi, que é a contração da mesma palavra para comigo, de modo que o verso 12 de Gênesis 13, eu quero que você entenda isso, na tradução mais próxima ao literal diria o seguinte: quando Adão ele vai tentar se justificar, né, ele vai dar as suas desculpas, ele vai dizer: a mulher que tu me deste para estar comigo, e ele utiliza esse texto, imadi, a mulher que tu me deste para estar comigo. Ou seja, o texto não diz apenas a mulher que tu me deste, no original está dizendo a mulher que tu me deste para estar comigo, ou seja, reflete intimidade profunda entre homem e mulher, manifestando o que está lá em Gênesis 2, 22 a 24, quando diz que eles foram criados ambos uma só carne. Então, nessa primeira interpretação, o homem está próximo e ele assiste ao diálogo. E aqui a gente fica estarrecido: poxa, mas ele assistiu e ficou calado? Primeiro fator. Mas há uma segunda interpretação. Vamos dar aí um desconto para o homem. A segunda interpretação diz que ele não estava presente na ocasião do diálogo. Essa segunda interpretação, inclusive, é a mais aceita, e não deixa de ter uma força argumentativa significativa. Então a gente não dá para excluir essa segunda interpretação. Segundo essa interpretação, o termo imá aponta para essa comunhão essencial que existe na relação entre homem e mulher, e não para a literalidade da proximidade física no momento do diálogo entre a mulher e a serpente. Tal interpretação foi defendida, por exemplo, por John Wesley, quem já ouviu falar dele? John Wesley. Foi defendida também por João Calvino. Eles dizem, João Calvino, por exemplo, vai dizer que a mulher não estava próxima a Adão quando come, entretanto, o seu marido se junta a ela antes de ela provar o fruto.
Antes dela provar o fruto, ele se junta a ela, ela conta a história para ele, e aí ela come e ele decide provar. Citadas essas duas interpretações, dentro dessa introdução, nós vamos começar a tirar as lições essenciais que revelam o fenômeno que antecede a queda e a consequente emasculação do homem no sentido atual que damos à palavra, expandido também para o sentido espiritual. Por isso, a partir de agora, nós vamos refletir sobre 4 aspectos dessa fenomenologia. Primeiro, a omissão, que está na primeira e na segunda interpretação. Segundo, o distanciamento e a ausência. Terceiro, a não repreensão que o homem deveria dar à mulher. E quarto, o ceder ao pecado. Estas 4 coisas nós vamos falar aqui. A omissão. Independente de adotarmos a primeira ou a segunda interpretação, percebe-se que a omissão masculina é o primeiro fator que antecede a queda. Entenda o seguinte: o homem foi criado para um relacionamento interpessoal. Nós vemos isso claramente. Quando Deus ele termina de criar todas as coisas, ele afirma que é tudo bom. Mas quando ele cria o homem, ele vai dizer: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem esteja só. Ou seja, tudo que Deus tinha feito era bom, mas a solidão do homem não foi algo bom. E aí, no ambiente, o ambiente relacional é intrínseco à natureza humana. Essa intimidade ficou clara nas expressões Imá, que estava com ela, e Imadi, para estar comigo. E assim, ao que parece, em todos os contextos, antes de quebrar a conexão com Deus por meio do pecado, o homem fere a sua conexão com a mulher por meio da omissão. Estando perto, ele se omite. Repetidas vezes nós temos falado que nos dias atuais não é diferente. A omissão masculina entrega quem é mais vulnerável, no caso a mulher, às disposições de filosofias e ideologias enganosas. Entenda rapidamente que no contexto de Gênesis, nós temos de um lado a ordenança divina, que nós podemos chamar de lei de Deus, que determina a proibição de se comer aquele fruto. Temos também a filosofia, a ideologia do engano manifesta nas palavras de Satanás, outro aspecto. E nós temos também a filosofia, a ideologia da morte, que é a união de se acreditar no que a mentira disse, do que foi dito como mentira, e ao mesmo tempo desobedecer a ordem divina. Juntando essas duas coisas, nós temos agora a pena da morte decretada sobre nós. Mesmo fora do contexto do Éden, não é difícil observarmos na própria vida os efeitos destrutivos da omissão masculina, gente. Por exemplo, não é perceptível que a omissão dos pais empurra os filhos indisciplinados para o abismo? Isso é claro, é uma leitura simples. A omissão do marido nos cuidados devidos à esposa e aos filhos furta a admiração destes, e sem essa admiração, uma porta de vulnerabilidade se abre na família. Uma esposa que tem um marido omisso caminha mais e mais para o risco do cansaço, da depressão, do desgosto pelo casamento e até mesmo para a traição. A mulher às vezes ela está lá, cuida de casa, hoje em dia ainda trabalha, está fazendo isso, está fazendo aquilo, e o cara está quieto ali como se fosse o rei do morro. E quando vê, ela está totalmente cansada, ela está sem forças, e chega de noite, às vezes o cara ainda quer uma brincadeira. O cara está omisso na disciplina dos filhos, o cara não educa os filhos, o cara ele olha para aquilo e ele fala: não estou cansado, deixa o menino fazer o que ele quer. Os filhos homens, diante do pai omisso, tornam-se presas fáceis para amizades destrutivas, relacionamentos futuros fadados ao fracasso. Tornam-se vulneráveis aos vícios,
seja pornografia, álcool, drogas, inclinam-se para a perversidade, violência, abusos. As filhas, diante de pais omissos, caminham para relacionamentos precipitados, degradantes, para uma depravação carente de afeto, para a vulnerabilidade. E a vulnerabilidade expõe a atratividade. Eva se viu atraída, e a atratividade se faz convidativa para a morte e destruição, porque as filosofias e ideologias mais enganosas que a gente vê, que atacam a família, que atacam a igreja, conquistam tantas mulheres e mentes vulneráveis, mais vulneráveis. Onde que a gente encontra isso? Por que disso? Por causa da omissão masculina. Onde reside essa responsabilidade? Faz assim, ó, em mim. Em mim. Veja que nas duas interpretações nós percebemos claramente a omissão do homem, seja enquanto o diálogo entre a mulher e a serpente acontece, ou logo após, quando a mulher passa a persuadi-la a comer do fruto. E nós vamos para o segundo ponto, aqui: o distanciamento e a ausência. A segunda interpretação compreende que o homem estava ausente, distante da mulher, quando o diálogo acontecia. Essa ausência, de mesmo modo, culmina na disposição do ser mais vulnerável às filosofias do engano e, consequentemente, à morte, à desobediência que gera a morte. A criação do homem, como eu disse lá, teve um propósito na eternidade. Sabe qual é o propósito da eternidade, da tua criação? A tua e a minha criação? A manifestação da vontade de Deus sobre todo o cosmos, sobre toda a criação. Para isso que nós fomos criados, para que a vontade de Deus se manifestasse. O homem foi feito um pouco menor do que os anjos, mas a ele foi designado, por conta da sua conexão mais profunda com o Criador, a operar a sua vontade sobre toda a criação. Eu preciso lembrar uma coisa aqui. Cristo, porém, é o homem antes do homem. Porque Cristo, Ele não foi criado. Ele é o cordeiro que foi imolado antes da criação do mundo. É o homem não criado, mas que foi gerado. O homem segundo Adão, o homem Adão criado, foi feito alma vivente e já detinha todos os atributos para dominar em perfeita harmonia com o que lhe foi dado para dominar. Ele dominava as coisas, ele definia, ele cuidava, ele nominava, ele cultivava. O pecado retira essa harmonia natural da criação do cosmos com o homem, fazendo a terra produzir espinhos e cardos. Antes a terra se abria e se rendia à autoridade e a esse domínio. Agora a terra, ela cria mecanismos de autodefesa contra o instinto predatório, autodestrutivo, narcisista, egoísta do homem. Antes, a boa e agradável perfeita vontade de Deus se expressava perfeitamente por meio do homem. Agora a vontade do homem é que se expressa destrutivamente contra o Criador, contra si mesmo e contra a criação. É por isso que o ministério de Cristo, que não foi criado, foi gerado, ele se manifesta, ele aponta para a reconciliação de todas as coisas, para o restabelecimento desse relacionamento por meio de um elo impossível de ser novamente quebrado, visto que transcende o ser criado como alma vivente, convertendo em espírito vivificante. Está lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 45. De modo sucinto,
O homem foi criado com uma conexão íntima com Deus. Em seguida, a mulher é criada em uma conexão íntima com o homem e, consequentemente, com Deus. O fôlego de vida decorre do sopro eterno em suas narinas, refletindo esse cuidado e ligação. A mulher é criada a partir do homem numa conexão de multiplicação que a faz uma com seu marido. É 1 vezes 1, não é 1 mais 1 é 2, mas 1 vezes 1 é sempre igual a 1. Criados para estar um com o outro. Porém, se a segunda interpretação é a correta, o homem já inicia fragilizando essa conexão com o seu distanciamento e ausência. Precisamos entender que a ausência do homem é o principal fato gerador do declínio do mundo, não só ocidental, mas de todo o mundo mesmo. Nesse sentido, eu gostaria de dar alguns dados a vocês. Eu vou trazer aqui uns levantamentos da década de 40 para cá, sobre os domicílios, os lares chefiados por mães solo, para que vocês entendam o quanto isso é grave. Eu trouxe isso daqui da década de 40 até o ano de 2022, que é a década de 2020 que nós vivemos. Em 1940, 8,1% dos domicílios eram chefiados por mães solo, sejam mães solteiras, viúvas ou divorciadas. Na maioria eram viúvas. Em 1950, 9,4% dos domicílios eram chefiados por mães solo. Em 1960, na década de 60, 12,1% dos domicílios. Na década de 70, esse número começa a se ampliar, porque é promulgada, é sancionada a lei do divórcio. Em 1977, é sancionada a lei do divórcio. Nós passamos de que era 8% na década de 40, nós passamos a 15% na década de 1970. Em 80, 19% dos domicílios já eram chefiados por mãe solo. Em 90, 24%. Em 2022, a última pesquisa que foi feita, 55% dos domicílios no Brasil são chefiados por mãe solo. Vocês conseguem entender o que é isso? Crianças que estão sendo abusadas neste momento porque os pais estão, a figura do pai está ausente. Você quer entender o significado disso? Meninos que a mãe está precisando trabalhar o dia todo, estão lá se envolvendo com amigos que estão levando eles para as drogas, para o vício, para se tornarem traficantes. O tráfico coopta o tempo todo um número enorme de meninos. Eu vi aquele cara que fez o que foi o diretor e autor do Tropa de Elite, ele falando que enquanto eles atuavam no BOPE, não adiantava prender aqueles garotos adolescentes que estavam, que estavam ali vendendo a droga, que estavam ali servindo para o tráfico, porque ele falava que existia uma lista, um cadastro reserva, uma lista de espera de mais de 400 jovens. Se um era preso, ou se morria, ou se acontecia alguma coisa, outro era cooptado. Isso é que a gente tem que entender. A seriedade da ausência do homem diante de quem é mais vulnerável. Aliados a esses dados, temos uma curva crescente de violência nunca vista antes na história do nosso país. Para se ter uma ideia, em 2017, aproximadamente 65 mil pessoas foram assassinadas no Brasil. Isso dá o equivalente a quase 180 pessoas por dia. Parece ou não parece um massacre? De 2014 a 2023, nós tivemos no Brasil mais de 500 mil pessoas assassinadas. 500 mil pessoas assassinadas. Eu vou fazer um comparativo aqui com a guerra da Ucrânia, para vocês entenderem o tanto que isso é grave. De 2022, de fevereiro de 2022 até agora, esse dado eu peguei enquanto eu construía este texto esta semana, foram mortos aproximadamente entre ucranianos e russos, estou falando dos dois lados da guerra, aproximadamente 100 mil pessoas, 100 mil pessoas dos dois lados da guerra. Ou seja, desde o início da guerra da Ucrânia, estima-se aproximadamente 137 mortos por dia.
É um número absurdo, e a gente fica ali estarrecido. A nossa média dos últimos 10 anos no Brasil são 142 mortos por dia. De arrepiar, não é? Números como estes apresentam uma necessidade de reavaliação sobre os efeitos da ausência masculina em nossa sociedade. Devemos compreender que é a ausência masculina que atinge diretamente o número de abortos. A ausência masculina está diretamente ligada aos riscos maiores de abuso na infância, uma vez que o abusador, ele reconhece, tal como um predador, farejando a vulnerabilidade da sua vítima. A ausência masculina também está diretamente ligada à crescente imoralidade e perversão sexual dos nossos dias. Filhos e filhas que têm o pai presente com consciência e princípios morais firmes são menos propensos a se entregarem a esse tipo de perversão. E mais, o homem ausente que se fugiu das suas responsabilidades por se compreender livre torna-se um incentivador normalmente e patrocinador da imoralidade. Tanto de cara hoje, emasculado, que fica pagando para ver foto de pé no OnlyFans, que é patrocinador da pornografia, da imoralidade, de tudo que não presta. A necessidade do homem, ele voltar ao princípio, a ele recuperar a sua virilidade, é urgente. Pessoas estão sendo vendidas no comércio sexual, no tráfico de pessoas humanas, por causa da imoralidade, principalmente dos homens. Não é brincadeira, gente. Entender isso é muito sério. Terceiro aspecto: a não repreensão e o silêncio do homem. Se a segunda interpretação ou a primeira interpretação forem válidas, a gente sabe que no fim das contas, o que é claro é que a mulher, ela come do fruto, entrega ao seu marido, e ele também come. Quero que você entenda o seguinte: essa omissão do homem tem sido mais frequente nos nossos dias do que vocês imaginam. Seja por omissão ou por ausência, na ocasião do fatídico diálogo entre a mulher e a serpente. O fato é que a Escritura nos mostra que o homem vê a mulher com fruto nas mãos e não a repreende. Impressiona-me como os homens tendem a se anular por medo de perder quem se ama, ou mesmo para não se invalidarem diante de outrem. Um dos aspectos mais evidentes da crescente emasculação que nós testemunhamos é o silêncio dos homens diante de atos errados, sejam de suas mulheres, filhos ou de outros. Por volta de 2003, eu vou contar essa história. Eu estava participando de uma audiência, eu estava ali próximo a me formar. Eu estava participando de uma audiência onde estava ali um homem de mais ou menos 35 anos de idade. Este homem era jornalista de classe média e ele estava respondendo por estelionato. E o promotor de justiça, enquanto ia ali lendo a denúncia e os depoimentos e tudo, constatou-se que ele começou um relacionamento com uma adolescente de 16 anos, e a partir deste relacionamento com essa adolescente de 16 anos, ela começou a colocar ele e envolver ele no mundo do crime. E aí ele começa a dar golpes em cima de golpes, e os dois, porque ele precisava manter essa mulher num patamar mais alto de vida, poderia entregar o que ele não, na condição financeira dele, ele não poderia entregar. Eu vi naquela audiência a mãe chorando quando seu filho era levado preso. Era uma mulher provavelmente de classe média alta, pelas vestimentas, pelo porte, pelo jeito, eu percebia que era uma mulher de classe média alta, vendo seu filho sendo levado, sendo conduzido preso, por causa de uma menina de 16 anos. Aquele homem era bem pregado. Eu fico pensando, que poder é esse que uma adolescente tinha sobre um homem já maduro? Nos nossos dias,
Cara, os caras estão fazendo de tudo para tentar ganhar a atenção de uma mulher, de umas menininhas. Os caras agem igual bocós. Isso reflete a condição de total emasculação na figura masculina, o ato de não repreender o erro quando está diante dele. Eu gosto muito da referência de Jó, conforme o próprio testemunho de Deus. Ele era Jó, era homem íntegro, temente a Deus e que se desviava do quê? Do mal. Olha as palavras: integridade, temor a Deus e se desviar do mal. Essa era a característica do homem masculino, do homem Jó. Diante da calamidade que Jó experimentava, do modo mais lamentável e profundo, quando a sua esposa chega até ele e diz: amaldiçoa esse Deus e morre, ela é imediatamente repreendida. Veja que ela tenta tocar no profundo do caráter do servo de Deus. Na tradução da King James ela vai dizer da seguinte forma: ainda retens a tua lealdade? Amaldiçoa a Deus e morre. A repreensão do homem de Deus é precisa, é firme, é necessária. Mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos o bem que desejamos e não o infortúnio que ele nos permite. A Escritura então dá o seguinte testemunho acerca do homem viril, Jó. Em toda essa provação não o fizeram vacilar e nem pecar. E eu gosto desse termo: em toda essa provação não o fizeram, porque isso aponta que a circunstância, a calamidade, não foi o desafio mais difícil que Jó enfrentou. O desafio mais difícil no que toca ao homem é a ação do outro sobre ele, é a ação da sua esposa sobre ele, e mais à frente dos seus amigos. A aprovação não derruba o homem de Deus, mas a sua esposa quase. De mesmo modo, as testemunhas do Cordeiro que nós lemos em Apocalipse capítulo 11, do verso 1 ao 13, você vai ler as duas testemunhas, e ali há algumas características nessas duas testemunhas que nós precisamos aprender para que a gente possa tentar, buscar, replicar isso nas nossas vidas. Notem que as testemunhas são simbolizadas pelas oliveiras, que são resistentes a clima seco e a clima desértico, e podem viver por séculos. E também pelo candelabro, que ilumina e queima como juízo, enquanto repreende a humanidade em pecado. Seriam essas as características que todo homem de Deus deve perseguir enquanto caminha no deserto dessa existência terreal? Mas o que acontece normalmente é o contrário. Sua família se perverte pelo teu silêncio. Quando era o seu dever de repreender, você compra a sua suposta paz a partir do silêncio, mesmo diante do erro. Você teme perder o amor de quem você ama e assim se cala. Ora, se realmente ama, você deve compreender que o amor lança fora todo medo, inclusive o medo de perder. Imagine só, se Jó tivesse uma carência afetiva, totalmente refém da sua esposa. Ele perderia a sua mulher, porque ia perder a admiração dela. Ele perderia a sua integridade. E ele perderia a sua comunhão com Deus. Contudo, que moral tem para exercer a repreensão o homem que de antemão já se fez ausente e omisso? Que moral ele tem para repreender? A sua repreensão antes precisa estar revestida de um caráter irrepreensível. Agora, quando estamos diante de homens que não guardam a lealdade à família, à esposa, aos filhos e principalmente a Deus, não há como se falar em autoridade para repreender. Quantas vezes a gente testemunha filhos dizendo ao pai: quem é você para falar isso para mim? Você não tem moral nenhuma.
A esposa também chega para o marido e fala: quem é você para dizer alguma coisa? Você não tem moral nenhuma. E os que não estão na igreja então, hein? A repreensão sem autoridade se torna ato de ignorância. E não somente isso, é ato de perversidade. Tal como as testemunhas citadas no Apocalipse e a própria igreja também, que são representadas pelo candelabro, é necessário entender que o fogo que ilumina e manifesta as más obras é o mesmo que queima sobre si como juízo. Isso que a gente precisa entender. Isso é que dá autoridade para o exercício da repreensão. É esse juízo queimando na consciência que nos converte em irrepreensíveis e nos enche de autoridade para repreender. Sem essa autoridade, o homem emasculado se perde em gritos, em impaciência, em brutalidade desnecessária. As suas palavras são lançadas como fagulhas para incendiar, para ferir, para destruir, e não como luz para iluminar. Sem autoridade, é eu pegar o candelabro e sair tacando de todo jeito, tocando fogo em tudo. A repreensão do candelabro é apenas a luz. O calor está queimando é aqui. O juízo está acontecendo aqui e aqui. Por outro lado, a repreensão revestida de autoridade silencia, ainda que contrarie. A repreensão fundamentada em lealdade a Deus, em sinceridade, em amor, cala o ser repreendido. A repreensão tem medida certa e é firme. A repreensão é segura e não se excede. O excesso inflama, queima, incendeia. A repreensão comedida ilumina, revela o erro e convida a mudar. A repreensão carregada de amor é paciente, é benigna e é curativa. Os homens precisam resgatar a autoridade que lhes foi castrada pela omissão e pela ausência, e até mesmo pela perversão de seus corações, voltando-se para Deus e assim sendo convertidos, tornando-se irrepreensíveis. Somente assim, a repreensão irá calar, irá curar, irá resgatar a consciência do repreendido, destruindo barreiras e conselhos e levando essa consciência cativa a Cristo. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 10, versos 4 ao 5, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos as vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo. A partir daí, meu amigo, quando você fala, a tua esposa ouve, escuta. Essa autoridade rompe os grilhões do medo, pois firma-se no amor, retira o medo de não ser validado, arranca o medo de ser rejeitado. Essa autoridade precisa ser resgatada. Os homens de Deus com essa autoridade fazem falta nas famílias, nas igrejas, nas comunidades e em toda a sociedade. Uma vez revestidos dessa autoridade, o homem não se faz ausente nem omisso e nem se silencia diante do mal. Nós não podemos impedir que o mal cresça no mundo, pois o mundo jaz no maligno. Porém desgraça alguma chegará na nossa tenda. Tal como Jó, os nossos sacrifícios de arrependimento se estendem aos nossos lares e filhos, e hoje se manifesta por meio da repreensão. Isso é o culto racional acontecendo nos lares, nas casas, nas famílias. E ainda que a calamidade nos atinja, estamos firmados em nosso Redentor e sabemos que Ele vive e que por fim Ele vai se levantar. Quarto e último item: o ceder ao pecado. A gente vê que é um escalonamento, é uma espiral, parece uma preparação para a castração. É passando ali o álcool 70% para deixar bem certinho, e vai vindo com a faca aos poucos para ir cortando.
É uma escalada até o momento que o homem cede ao pecado. Como está escrito, e ele igualmente comeu. Quando Paulo escreve a seu filho na fé, Timóteo, nos deixa algo claro: o homem não foi enganado. Está lá em 1 Timóteo 2,14. O homem não foi enganado, somente a mulher. Falamos anteriormente que a omissão ou a ausência masculina deixa quem é mais vulnerável suscetível ao que chamei de filosofia ou ideologia do engano. A serpente não teve poder direto sobre o homem, mas o teve sobre a mulher. E a questão é lógica. O homem estava sujeito a Deus, sendo necessariamente resistente ao diabo, como está lá em Tiago 4,7. Uma vez que o homem estava sujeito a Deus, ele era naturalmente resistente ao diabo. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A mulher estava submissa ao homem. O homem se sujeitava a Deus e a mulher estava sujeita ao homem. Note que não há referência qualquer de que a mulher tenha buscado convencer o homem. Isso fica nítido nos versos subsequentes e na própria resposta que Adão e Eva dão a Deus. Ela deu do fruto da árvore e eu comi, disse Adão. E Eva diz o seguinte: a serpente me enganou e eu comi. A mulher vulnerável à serpente agora tinha em si mesma introjetado o veneno do engano, e o homem ciente escuta a voz da mulher e lhe atende. A voz de Deus, que lhe ordenara não comer, é ocultada pelo som da voz da mulher. Todo pecado tem origem no sufocamento do barulho, do som da ordenança divina nas nossas consciências. Os ruídos dos nossos desejos, dos nossos quereres, das nossas vontades, dos nossos sonhos vão se sobrepondo ao som da vontade de Deus. Jesus entendia isso perfeitamente, de modo que ele colocava até as suas necessidades mais legítimas em segundo plano por meio da disciplina. Por isso que a comida de Jesus e a bebida dele era fazer a vontade de quem lhe enviou. Ele subjugava as suas necessidades, mesmo as mais legítimas, à vontade de Deus. E eu estou falando de Jesus. De mesmo modo, no deserto, Cristo disciplina as suas vontades e necessidades ao extremo, jejuando por 40 dias e 40 noites. E, mesmo após, quando a tentação lhe vem, apresentando algo tão legítimo quanto a possibilidade de criar sobrenaturalmente o pão para lhe saciar a fome, Cristo repreende e diz: nem só de pão viverá o homem, porque ele não está subjugado às suas vontades. Pelo contrário, ele subjugou as suas vontades para que a vontade de Deus se cumpra. Em outras palavras, Jesus não deixava que os ruídos de quaisquer vontades suas pudessem sufocar a voz do Pai. Ele foi o único que não cedeu ao pecado. A voz de Satanás no deserto não ocultou a voz do Pai. A voz de suas necessidades e vontades também não ocultou. O seu ventre se redobrava de fome, mas por meio da disciplina, Cristo o dobrava à vontade de Deus. Homens, entendam isso no espírito. Você que tantas vezes passa uma mulher, seus olhos já estão te conduzindo para lá, quase que inevitavelmente você precisa ir se disciplinando. Parece ser irônico. Deixa eu só esperar ali. Acontece, irmãos. Parece ser irônico que num jardim em profunda dor e angústia e provação, Cristo diz não às vozes da sua carne fraca, cumprindo até a morte a vontade do seu Pai. Num jardim, Adão cede à voz de suas vontades,
mas é também no jardim que Jesus cede suas vontades à voz de Deus. Isso o revela como verdadeiro homem, conforme nós cremos. Na verdade, Cristo é o único verdadeiro homem, porquanto foi o único homem verdadeiro, leal, submisso até as últimas consequências à vontade divina. Sua virilidade não é uma necessidade de imposição sobre os outros, mas foi o ato de impor sobre si a vontade do Pai. Entendemos que ao ceder ao pecado, é o último ato de emasculação do homem. Agora ele se torna um covarde, escravo dos seus desejos e necessidades, sem capacidade sequer de assumir as consequências de seus atos. Adão é vitimista, Adão é irresponsável, ele se esconde atrás das desculpas. À semelhança da serpente, Adão é acusador. Ele aponta para sua mulher e ainda para o seu Deus. A que ponto o cara chega? Aliás, o simples caminhar de Deus no Éden lhe faz tremer e se esconder, tal como os demônios tremem. Adão, ele consegue se demonificar enquanto se emascula. Cristo não precisava se cobrir. Adão precisa se cobrir, precisa se esconder. É o culpado covarde que foge. Cristo, porém, sendo inocente, não se esconde. É o inocente exposto totalmente nu perante o seu Deus e perante a multidão. Cristo não precisava se cobrir, e na cruz, tendo as suas vestes arrancadas ante a exposição da ignomínia, não responsabiliza os homens e nem a Deus, apenas faz o que deve ser feito e consuma a sua obra. Homem, você não foi chamado para fazer o que te faz bem. Você foi chamado para fazer o que deve ser feito. Você não foi chamado para atender os seus quereres. Você foi chamado para se contrariar na maioria das vezes. Naquele dia que você está cansado, você está estressado, e aí vem a tua mulher: ô amor, me ajuda aqui a cuidar disso daqui. Você levanta e você faz, não porque você é submisso à vontade dela, mas é porque no amor você entende que esse cuidado é necessário. Você não é um homem ausente nem omisso. A imasculação subjuga os homens aos seus caprichos. A sua libido fala mais alta que a vontade de Deus, por isso ele tem que ser o pegador. O homem imasculado é refém dos seus orgasmos, é escravo da sua lascívia e dos seus vícios, é um predador voraz que vai destruindo tudo que vê e toca. É como na obra de Tolkien tinha um Melkor, que ele vai fazendo a harmonia, colocando a música, tocando a música do jeito que ele quer. O homem imasculado tem o moralismo como as suas folhas de figueira, usa-o para se apresentar idôneo, mas tal como as folhas se secam rapidamente, o seu moralismo cai por terra em pouco tempo, dissolvendo a tentativa de mascarar a sua nudez e perversidade. O homem imasculado, por ceder ao pecado, não entende que aquele fruto, ao invés de lhe saciar, apenas lhe dá mais fome. É o fruto que rouba os nutrientes da vida eterna, que lhe furta a consciência do que é essencial. Ele devora e se vê cada vez mais vazio. Ele bebe e se vê com mais sede. Ele quer, mas nunca alcança a plenitude. Então lhe resta o desespero, a angústia, o desânimo, os vícios. Então lhe resta a futilidade para a qual ele condenou toda a criação por meio da servidão da sua corrupção. O homem imasculado é indisciplinado, é procrastinador, se esconde dos desafios, é murmurador, é bajulador, é interesseiro, torna-se enganador. A natureza da serpente passa a compor o DNA da sua alma e de seu espírito, e ele se vê como filho do diabo. Tende por pai ao diabo.
O homem imasculado é inconstante, é imaturo, é incapaz de se comprometer com causas maiores do que sua vida, já que tudo tem que orbitar em torno do seu ventre. Agora nós vamos para a conclusão, que é o resgate da virilidade. Já está acabando, gente. Chega eu ver a alegria no rosto de vocês. Dito isso, passemos à conclusão. A emasculação, conforme o sentido que propusemos neste trabalho, é a castração. Agora é o sentido espiritual. É a castração do nosso propósito como homens plenos em Deus. É certo que colocar o nosso foco na fenomenologia da emasculação representa, antes de tudo, nos confrontar para podermos aos poucos enxergar como isso nos afeta em diversos níveis, circunstâncias e relações. É aqui que chegamos ao Evangelho, que é a boa nova que nos salva desse fenômeno que ainda impera como regra no mundo. O fenômeno da emasculação. O fato é que só podemos ser salvos disso através de Cristo, conforme Paulo nos exorta, até que alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude significa estar completo. Um homem castrado, ele não é pleno. Falta-lhe a parte mais importante do seu ser. É ou não é? Falta-lhe a parte mais importante do seu ser, que é a capacidade de reproduzir. Você entende isso? A capacidade de multiplicar. No sentido espiritual, é a capacidade de reproduzir a vontade de Deus. A emasculação esteriliza o homem imasculado, por ter essa castração posta direta em sua natureza, não é capaz de gerar mais filhos para a glória de Deus. E aqui reside o grande problema. A gente precisa aprender que a esterilidade na Bíblia sempre é totalmente condenada. Quando Jesus está ali diante daquela figueira estéril, ele a amaldiçoa sobre o homem emasculado, castrado. É a maldição que impera. Por isso que a sua alegria nunca se torna plena. Por isso que o seu lar é totalmente confuso, é uma bagunça, é uma desordem generalizada, porque a vontade de Deus se manifesta em organização. A medida da estatura da plenitude de Cristo é a reversão da castração, mediante a fé e submissão ao Evangelho, porque o Evangelho manifesta o âmago da justiça de Deus. Nele nós vemos a justiça, nós vemos a vontade, nós vemos tudo se operando do modo como as coisas deveriam ser. A partir daí as mudanças vão se dando nos detalhes: disciplina, cuidado, abnegação, mansidão, fidelidade, lealdade, domínio próprio, bondade, verdade, longanimidade, constância, maturidade. O homem, segundo a medida da plenitude de Cristo, segundo a medida da estatura da plenitude de Cristo, vai se revelando em si mesmo essas virtudes. Já não vive para a sua vontade. Um homem assim é necessariamente um bom marido, é um bom pai, é um bom filho, é um bom amigo, é um bom empregado, é um bom obreiro do Senhor. E aqui eu não estou dizendo que esse homem vai alcançar o devido reconhecimento das pessoas, não. E a sua consciência nem depende disso. Esse homem vive distante da necessidade de validação. Já está morto para essas questões tão triviais e relativas, já que ele está crucificado com Cristo. Ele já morreu para isso.
O nosso maior objetivo hoje foi apresentar esses elementos fenomenológicos, para que você faça uma leitura antes da tua vida, para que eu faça uma leitura na minha vida, e para que eu possa reconhecer quando o caminho da castração, eu estou indo no caminho da faca, eu estou indo para o caminho da lâmina. A única lâmina para onde nós temos que correr e nós temos que caminhar em direção a ela é a espada, que é a palavra de Deus. Porque ela não vai nos castrar, pelo contrário, ela vai novamente nos restaurar, vai nos transformar, vai nos devolver a fertilidade. Os nossos dias, tudo que existe em volta de nós, existe para castrar os homens. A nossa legislação faz com que os homens precisem ter extrema prudência, porque em dias como os nossos, o diabo tem mecanismos de se levantar até mesmo contra bons homens de Deus. Basta a palavra de uma mulher, basta a palavra da vítima, basta dizer que aconteceu não tendo acontecido, que um homem, ele já está pego na teia de aranha. Nos nossos dias, há necessidade de total vigilância, porque é o olhar, é um tocar, já está sendo suficiente para ser mal compreendido e levar à destruição de reputação, à destruição de famílias, à destruição de tudo. Mas um homem que é segundo a vontade de Deus, a sua família sabe quem ele é. O filho olha e reconhece o pai e diz: vocês podem falar o que for, mas isso não é ele. Em breve nós veremos, conforme a própria profecia da Escritura, nós veremos homens de Deus sendo perseguidos, sendo presos, sendo isso e aquilo, mas estando presos, continuarão irrepreensíveis, e estando presos, estarão prontos a repreender. Eu queria que você se colocasse de pé. Nosso maior objetivo foi apresentar esses elementos fenomenológicos, para que possamos revisitar o nosso ser e percebendo algum desses aspectos que não, se algum desses aspectos não estão participando das nossas vidas. Comece não sendo omisso e ausente daquilo que é a sua responsabilidade. Comece por aí. Seja leal. Seja irrepreensível, para que você possa ter autoridade para repreender, com sabedoria e paciência, sem se silenciar quando há o dever de exercer a repreensão. Seja vigilante, disciplinado, não se tornando servo das suas vontades, de modo a ceder ao pecado. Que a vontade de Deus prevaleça contra os seus sonhos, contra os seus caprichos, contra os seus planos, se for o caso. E assim, que a plenitude de Cristo se manifeste em você. Homens plenos reproduzem amor, alegria, paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, longanimidade. O nosso objetivo aqui é nós reproduzirmos isso em cada homem que for impactado através dessas palavras. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é quem nos restaura e nos faz plenos.
quem nos arranca da infertilidade, nos retira da condição de estéreis e nos coloca na condição de homens que produzem bom fruto, o fruto que é a tua vontade. A tua escritura diz que é por meio do testemunho da tua igreja que a tua obra se fará conhecida no meio do mundo. Mas a necessidade, Senhor, que homens de Deus se ergam em dias tão tenebrosos, em dias tão escuros, em dias em que as trevas se avizinham, estão em todos os locais. É necessário que nós sejamos essas testemunhas, que sejamos como a figueira que consegue prosperar no deserto, que consegue prosperar no clima seco, num clima seco de amor, de vida, de verdade, num clima seco de lealdade, de fidelidade, num clima seco de mansidão, de paciência, de alegria, de paz. É neste clima que nós vamos prosperar como figueiras tuas, Senhor, porque somos testemunhas tuas, Senhor. E é nessas trevas que, tendo o teu juízo queimando sobre as nossas consciências, tendo essa chama queimando no nosso interior, é que nós vamos iluminar por meio da repreensão, e nós vamos revelar as obras más que estão acontecendo ao tempo todo, que não param, que não conseguem descansar nenhum segundo. Que a igreja não durma, Senhor, porque nós somos como do dia, Senhor. Que não se acabe o azeite em nós, Senhor, para que as nossas lâmpadas estejam acesas constantemente, Pai. Resgata em nós, Senhor, essa virilidade. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Me conhece, louve ao Senhor. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até ti, se ache só assim. Usa-me, Senhor, usa-me como farol em meio à noite, como fonte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado que
quero estar. Nosso objetivo é a gente ir ampliando. Chame mais amigos, chame outras pessoas. Esse resgate ele é necessário. Vai transformar vidas, inclusive impactando os que estão à volta. Quantos casamentos estão aí a ponto de serem destruídos porque o homem ainda não resgatou a sua virilidade? E como eu disse, ele confunde virilidade com ignorância, com brutalidade, com coisas assim. Jesus ele foi extremamente manso e totalmente viril. Isso daqui é importante para as famílias, é importante para a igreja, é importante para nós, é importante para a comunidade ter esse local onde a gente possa pegar nas mãos. E até aqueles que são de outras igrejas, que tem outras congregações aqui hoje conosco, que também repliquem isso nas suas igrejas. Repliquem essa consciência, esse resgate, porque isso hoje é de suma importância. Eu apresento aqui o pastor Divino, está ali o meu tio, o pastor Nilson, que também veio nos visitar. Está aqui o pastor Divino, que é o nosso presidente aqui da ICAD. E eu entrego agora para ele finalizar e dar as bênçãos apostólicas. Amém? Amém, a paz do Senhor. Estamos muito felizes pela presença de vocês. Os pastores que estão conosco hoje, pastor Wilson, e os outros pastores que estão vocês, a maioria aqui é o rei, missionários, né? Luciano, fiquei muito feliz, Luciano, né? Aleluia. Que esse propósito ele possa crescer, frutificar. Os irmãos estão entendendo? Propósito de crescimento. Nós entendemos hoje que o problema da imoralidade, o problema que está acontecendo no mundo, não é. Nós somos responsáveis por isso. Olha bem aonde é que está a coisa. A responsabilidade está em mim, está em você, está em nós. Então cabe a nós, irmãos. Aleluia. Cabe a nós. Como luz, como sal. Aleluia. Manifestar a glória de Deus aonde quer que nós estejamos. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amanhã nós temos nosso grande culto às 18h20. Os irmãos pastor Pepe, vocês também têm. Pastor Nilson também tem. Sim, meu querido. Pode vir. Permita como outros a ofertar essa obra. Opa! Amém. Atrás do banco aí tem uma chave Pix. O pastor Pepe falou em ofertar e tudo. Meus queridos, ofertar e dizimar. Os irmãos estão vendo. Nós estamos aí com necessidade de fazer o respaldo dessa obra, né? E estamos com muitas dificuldades, porque as coisas não estão muito fáceis. Mas eu creio, tenho confiança de que o Senhor, Ele vai abençoar e logo nós estaremos fazendo, meus queridos irmãos, a inauguração completa deste templo. Porque nós não inauguramos aqui não. Nós passamos para cá e vamos trabalhando até ficar pronto, nós vamos inaugurar. E todos vocês vão estar aqui. Nós queremos fazer uma grande festa de inauguração. Amém? Aleluia. Então vamos agradecer o Senhor, né? Aleluia. Senhor Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor nessa noite falou conosco, falou com o teu povo, falou
que essa palavra ela possa não somente ser ouvida por nós, mas que ela venha ser, ó Senhor, praticada em nossas vidas, que nós não sejamos somente ouvintes, mas acima de tudo praticantes da palavra. Pai, leva-nos para os nossos lares, nos dê, Senhor, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Abençoa, Senhor, cada família, em nome de Jesus, nós te pedimos hoje e sempre. Amém, amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Não saia daqui sem dar um abraço ao seu irmão.